Olá, boa noite, noite de quarta-feira. E hoje, para mudar um pouquinho o nosso enredo de uma certa forma, porque nós hoje, com essa história que a gente vai trazer aqui, a nossa convidada, uma super mãe, a Rose, vamos também trazer muito do que é o meu Amar e Conectar, que eu faço aí geralmente nas quarta-feiras, 21 horas. Então você que vai chegando na live, clica no aviãozinho, vai chamando todo mundo, que eu tenho certeza que essa história vai deixar o seu coração grandiosamente surpreendido com tamanha é a possibilidade que existe dentro de nós de vencer os desafios e de conquistar o inalcançável, o impossível. Claro que tudo isso tem sempre aquele que eu trago muito aqui, o nosso Criador, o autor da nossa vida, Deus, que tudo pode, que é a nossa força e a nossa essência. Então, para quem vai chegando, vai clicando no aviãozinho, vai chamando todo mundo, vai fazendo um joinha para ver se está me ouvindo bem, tranquilo. Daqui a pouco eu vou chamar a Rose. Antes disso, eu quero fazer uma abertura do que a gente vai estar trazendo aqui, do que a história dela agrega com aquilo que eu quero passar de conhecimento para você, de conteúdo, de levar a você momentos de reflexão, de conhecer melhor a sua essência, tema que a gente já trabalhou aí há 2 semanas atrás. Para quem não conhece, para quem não pôde assistir no dia, está no meu feed, está no meu canal do YouTube. Você que me segue aqui, mas ainda não está inscrito no meu canal, não compartilha lá daqueles conteúdos, dessas lives maravilhosas que a gente constrói aqui, que você possa também ir lá compartilhar, se inscrever com muitas pessoas, porque nós podemos acrescentar algo de bom, de positivo a todas as pessoas que nos cercam, a todas as pessoas que nós amamos e queremos bem. Boa noite a todos que estão chegando, bom dia, boa tarde a você que vai estar sim assistindo esse conteúdo em outro momento, posteriormente, amanhã, ou recebendo aí de alguém, né, este conteúdo maravilhoso para conhecer. Falar um pouquinho do que hoje a gente vai conversar, como eu coloquei mais cedo nos stories, a história de uma super mãe, de uma mãe que uma frase que eu encontrei resume claramente o que a gente quer construir aqui hoje, né? Vence a dor. Porque muitas vezes, e ao longo desses meses que a gente vem conversando aqui, a gente desconhece dores que nós carregamos e o que elas acarretam na nossa vida. Seja na nossa vida pessoal, seja em nossos relacionamentos, seja numa vida de carreira profissional, seja até mesmo aí de você não ver mais sentido. Então a dor que você carregue, por vezes sim é desconhecida, é preciso ir lá e enfrentar para poder ir à frente, para poder avançar, para poder ser livre, né? Porque Deus nos coloca muito isso, nos fez criaturas livres, temos o livre-arbítrio, mas muitas vezes motivados por esses estímulos que a gente recebe desde a nossa primeira infância, por toda a nossa vida adulta, estímulos de dor, de agressividade, de injustiça, fazem com que a gente perca esse sentido, fazem com que a gente não encontre mais razão e muitas vezes isso é muito difícil, é muito desafiador conseguir sozinho. Então essa história, o que essa mãe vai relatar um pouquinho aqui hoje para nós, traz muito esse sentido, do quanto foi importante ela ter essa percepção. Existe sim 2 caminhos. O caminho que às vezes é o mais fácil, que é o de você fugir do não enfrentamento, de você não ir em busca, de você não querer sentir novamente aquela dor, porque sim, às vezes é necessário você reviver, retomar, ter encontro novamente com aquilo que te causou dor, para que sim, contar uma nova história, para que se sinta forte, para vencer, para descobrir a importância daquilo não mais pertencer a você, não mais te dominar, não mais estar ali dentro de você. Então eu peço mais uma vez, quem está chegando, compartilha, muitos coraçãozinhos. Quando você clica no coraçãozinho, a live ela é entregue, ela vai sendo informada que está acontecendo e outras pessoas podem vir e assistir esse conteúdo que eu tenho certeza vai deixar para você uma grande lição,
uma palavra de esperança, de motivação, de você sim buscar sempre viver o seu melhor, porque é isso que Deus quer de nós, é isso que nós estamos aqui para alcançar. Nossa passagem é curta, mas que nós possamos fazer valer a pena. E muito disso eu tenho certeza que essa história tem para nos contar, tem para nos deixar. Uma mãe que venceu dores, venceu grandes desafios, venceu medos, e ela, muito melhor do que eu, vai contar um pouco da história dela para vocês. E não é para falar dela, mas é para ela levar esperança, é isso que ela quer. Tanto que, além de mãe, quase vovó, Rose hoje, né, tá se preparando para ser missionária na igreja onde ela auxilia já como missão. Pessoas carentes, pessoas que precisam, às vezes, muito mais do que palavras, também de apoio material, de necessidades básicas. Ela está lá, pronta, está à frente, porque hoje faz muito sentido para ela, né, estender a mão, já que muitas vezes pessoas também estenderam a mão e foram esse suporte, foram esse apoio na vida dela. Então vou ver se a minha convidada já está por aqui. Rose, já vou te chamar. E você que está chegando, vai aí, clica no coraçãozinho, vai chamando todo mundo no aviãozinho, seus amigos, seus conhecidos, todo mundo aí do direct, convida aí para que venham prestigiar esta história fantástica da Rose. Boa noite mais uma vez a todos que estão chegando. Vamos começar procurando aqui a minha convidada, Rose. Temos esta ideia para nós conhecermos um pouquinho da história da Rose. Já mandei o convite para ela. Rose, você pode aceitar. Olha aí ela Olá, chegando. Boa boa noite. Desde já noite. agradeço o teu sim, seja muito bem-vinda. Com certeza a tua história sempre vai somar muito com a história de alguém, vai de encontro de repente num momento que está sendo desafiador para outras pessoas. Então por isso que eu tenho esta série aqui, faço de grande desejo, né, transbordar esse conhecimento, essas experiências, essas vivências, para que as pessoas sim acreditam, né, que existe possibilidade, que existe um viver melhor, um ser melhor. Então, para começar, nós vamos relatar um pouquinho do que era a Rose antes da Rose de hoje. A história da Rose voltada à dor. O que a dor foi capaz de fazer na história da Rose. E antes de eu passar a palavra para você, Rose, para você começar um pouquinho da sua história, boa noite, Silvia. Prazer estar aqui nos prestigiando. Boa noite, Fernando, pessoal que vai chegando. Clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho, vamos lá, vamos chamar todo mundo, que essa história, tenho certeza, vai balançar corações aí. Antes de a Rose fazer a abertura, eu quero, hoje à tarde a gente fez uma breve conversa, né? Até porque tinha tantos fatos para serem relembrados, a história dela tem sim uma bagagem muito grande e a gente não se conhece pessoalmente, né, Rose? Mas a gente faz parte de um mesmo projeto, de um grupo de mães, né, mães muito poderosas, mães de grandes enfrentamentos e com certeza muito vitoriosas, e é através da Nilvânia que a gente se conheceu para poder trazer esse momento aqui para vocês. E aí, nessa conversa com a Rose, relembrando os momentos, ela me contando resumidamente a sua história, o bacana, uma frase que ela disse muito forte, tocou o meu coração, né? E eu até, para você começar, eu vou te deixar essa reflexão para você construir junto aí com teus primeiros momentos de vida, né? Que foi aí o teu primeiro casamento, onde desse relacionamento, né, veio o teu filho Alexander, que você vai contar um pouco, né, do que foi esta grande luta e essa grande bênção na sua vida, mas meado a isso, antes de tudo isso tinha a dor. Então você construindo a tua história, eu gostaria que você olhasse um pouquinho do que você lembra lá do teu passado, até depois que você me mandou ali os áudios, que a gente fez o resumo, eu te perguntei, mas eu acho que depois passou corrido, também estava com o meu pequeno aqui, e você não me respondeu, né? Lá no teu passado, na tua infância, na história com os teus pais.
né? Se você viu alguma presença de tudo que você vivenciou, né? Talvez desse casamento, o primeiro casamento da Rose, ela relatou um pouquinho, né? Não houve agressividade física, mas houve dor emocional, ou palavras duras, palavras que feriram ela emocionalmente. Então, vou passar a palavra para a Rose, para ela fazer este breve resumo, né? Só fiz essa pergunta para você refletir diante de tudo que você me contou, o que você agrega, né, dessa tua iniciação vinda de dor, de feridas, se teria alguma coisa a ver lá já do teu caminhar passado. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer, né, estar com você nessa live. Estou emocionada porque você falar entre os irmãos onde você congrega é uma coisa, né, em outras igrejas, mas assim, para outras pessoas e para auxiliar outras pessoas, para mim é muito emocionante levar a minha história para poder ajudar outras pessoas, como eu já venho falando a minha história no meu particular. Quero aqui agradecer a oportunidade que você está me dando, né? Quero cumprimentar, que eu sei que muitos outros, né, já tem meu esposo na live, a minha filha. É Quero verdade, cumprimentar os Fernanda. demais. O Fernando é meu esposo, a Tati, filha. E quero aqui deixar a doce paz do Senhor, que é o que eu aprendi, né, que a gente se cumprimenta bom dia, boa tarde, boa noite, mas a doce paz do Senhor, que é o que Jesus nos ensina, né, e a missão de missionário é isso, é ser parecido, semelhante com aquilo que Jesus foi, né? É de E nós. tentar ser o mais parecido possível com ele. Independente, eu sempre digo até pro meu pastor, eu acho que eu sou meio maluquete, assim, anos penso que eu sou meio maluquete no jeito de pensar, mas eu penso assim, não existe placas de igreja, não existem dominações que separem nós do nosso Deus. O nosso Deus, o nosso Jesus é um só. Um O só. nosso Pai Celestial é um só, que deu o seu Filho Jesus por morrer por nossos pecados lá na cruz. Com E por que não certeza. nós fazer por merecer desse amor dele, né? Então, voltando à minha história, dá um filme de terror, da comédia, dá tudo um pouco, né? Mas vamos lá. Eu venho de uma família humilde, né? Bastante complicações. Meu pai faleceu em janeiro do ano passado, né? Ele era alcoólatra, muito violento, mas eu guardo assim do meu pai. Ele ficou com a minha mãe casado durante 23 anos, a gente presenciou muitas agressões físicas, emocional, né? Muitas vezes posar fora de casa, mas a minha mãe sempre ali superando, né? E talvez o meu casamento foi uma escolha, um escape, né? Eu digo hoje que foi um escape para mim tentar sair daquilo e dizer que eu poderia fazer diferente, mas infelizmente não foi, né? A minha escolha foi errada, mas eu tive a graça dessa escolha errada herdar o Alexander e a Tatiane, que são grandes bênçãos na minha vida, né? Então eu tive uma infância bem difícil, bem complicada, sempre desde novinha trabalhando, ajudando a minha mãe com 8 irmãos, né? Então foi uma infância assim bem difícil, mas muito unidos. Eu digo assim para minha mãe, hoje ainda falei para ela, eu sinto saudade daquele tempo, porque a nossa união era imensa, sabe? Era imensa, nós nos abraçávamos, nós brincávamos. Guardo as boas lembranças que o meu pai, apesar dele ser alcoólatra, ele nunca. Travou, mas agora voltou. O meu pai, assim, apesar dele ter sido alcoólatra durante a vida toda, ele nunca tocou um dedo em nós, sabe? Podemos dizer, assim, com todo orgulho, que na nossa família não teve violência sexual em ninguém, só porque ele bebia e se alterava. Então, isso eu guardo de bom do meu pai, né? E sempre, como eu te falei, eu sempre passei principalmente para minha filha, né? A sexualidade, sempre confiança, sempre contar. Aí foi onde eu fiz a escolha nova, né? Eu saí de casa com 17 anos para trabalhar para ajudar minha mãe. E foi aonde eu consegui. Eu fui o ponto de escape, vamos dizer, para minha mãe sair daquele relacionamento. Que ela já era também separada. E quando meu pai vinha, eu ponhava na cabeça que ela continuava sendo esposa dele e ali ele ficava. Então ela deu um basta também, chega.
E ela viu em mim a possibilidade dela seguir em frente com os filhos sem ele. E foi o que ela fez. E eu morava sozinha, né? Eu aluguei uma casa e tal, e com muita dificuldade. E a minha mãe foi morar comigo, com os meus irmãos. E foi assim, durante um ano ou dois. E foi aonde eu conheci essa pessoa, né? Aonde eu disse, não, comecei a namorar e sempre a minha mãe, não, filha, tá errado, é isso e aquilo. Mas, né, 18 para 19 anos, né? Então você acha que é o dono da razão. E foi aonde eu fiz isso, né? Casei, me ajuntei, na verdade, né? E logo fiquei grávida do Alexander, né? O Alexander, ele veio de uma gestação perfeita, meu sonho, nasceu Vamos de só nove fazer meses. um parênteses, né, antes de começar a história aí, a bênção que foi o Alexander. Por que eu Isso. fiz você ter esta reflexão, né, voltar um pouquinho aí na sua infância? Porque eu venho trabalhando aqui, para quem já me acompanha, para quem vai estar assistindo aí a primeira vez, vá no meu feed, espia lá minhas lives no meu canal, como eu já falei anteriormente. Eu trabalho muito sobre isso, sobre os impactos da primeira infância na nossa vida. Então, fazendo essa pergunta para a Rose, o que eu trouxe para ela refletir e o que eu quero agora elucidar para você? A gente acaba, sem querer, inconscientemente, como a Rose disse, apesar de ela ter a percepção, né, dos defeitos do pai dela, nós não deixamos de amar os nossos pais. E é uma coisa que eu sempre gosto de colocar aqui, porque a gente nunca vai buscar culpados e a gente nunca vai condenar, porque a gente sabe que eles entregaram, assim como nós estamos hoje entregando o nosso melhor para os nossos filhos, eles entregaram aquilo que eles achavam o melhor, da melhor forma. Mas o que acontece com o nosso inconsciente? Tudo aquilo que nós absorvemos, que não é tão bom, que não agrega positivo, o amor, ele agrega a dor. E o que essa dor faz? Ela gera um ciclo. E esse ciclo tende ao quê? A se repetir. Então, do Sim, que a Rose, lá na vida adulta, se aproximou? De um pai que ela não teve. De alguém que isso, foi muito similar àquilo que ela buscou na infância. Então isso, arrepia, mas por que eu trouxe isso? Para a gente ter essa compreensão dessa importância, desse olhar isso, para a inteligência emocional. E aí, claro, né, isso. transforma às vezes a dor em ações, em escolhas erradas. Né? A gente não consegue ter clareza do que realmente a gente nasceu para viver. E hoje, com certeza, aí até o fim da história da Rose, você vai ver muita coisa impactante, o que eu falei no início da live. Que bom, Rose, que bom que você sozinha, né? Mesmo tendo passado aí para o que ela já vai contar, que é o que a gente chama daí sim de escape, de fuga, de achar um caminho talvez mais fácil, que vai aliviar falsamente esta dor, esta angústia, ela busca primeiro esse caminho. Mas que bom que ela sozinha, entre aspas, né? Porque sempre tem um Deus nos olhando, sempre tem aquele que diz, ei, acorda, que tá ali para te chacoalhar. Então, antes de ela chegar nesta parte da fuga, ela vai falar um pouquinho desse anjo chamado Alexander. Então, para mim é muito emocionante falar do Alexander, porque Fica à vontade. só agora, só agora eu entendo o quanto ele foi especial na minha vida. Eu sempre amei, sempre zelei, sempre cuidei dele, mas eu consigo entender coisas agora, conversando com a família em casa, de coisas que aconteceu, mas porque ele foi enviado por Deus na minha vida, né? Como eu relatei, o Alexander veio de uma gestação normal, tranquila, nasceu de 9 meses, a gestação tranquila, e aos 9 meses de idade, ele teve uma meningite, né, bacteriana, que é onde ele ficou 48 dias em coma, né, no hospital em Lages, no hospital infantil, e ali foram idas e vindas, assim, terríveis, né. Só que até o Alexander nascer, mesmo eu grávida, eu já fui privada de muitas coisas. Então, a pessoa que eu achava que ia me passar segurança, que ia me proteger, que ia me zelar, que ia cuidar de mim, ter uma família, que eu não tive a família perfeita lá na infância, meu mundo desmoronou. Porque já na gestação eu era proibida de sair de casa, eu era xingada,
Eu não podia, eu ia no mercado, eu não podia pegar as coisas que eu queria, sabe? Era tudo controladíssimo, tipo regras de soldado, sabe? Então eu fui privada, eu fui sendo privada já de muitas coisas, né? Então aquilo começou a me afetar emocionalmente, mas daí o meu ponto de escape foi chorar. Tanto que eu me tornei uma chorona do nada, né? Eu não chorava muito. E daí você percebe as coisas que quando você pensa assim que só vai acontecer no telhado do vizinho e no teu não. Aí eu aprendi que eu tinha que amadurecer, então eu não podia falar com ninguém, não tinha celular, telefone, essas coisas, você está se comunicando, né? Nessa época não tinha ainda, era chiquérrimo quem tinha o celular, né? Na época, Sim. quem tinha telefone em casa. Então, o meu ponto de escape foi chorar. Escondido, chorar escondido. Eu ia no banheiro fazer minhas necessidades, tomar banho, eu chorava muito, muito. E voltava de lá do jeito que eu tô aqui agora, sorrindo. Por isso que eu digo que o meu sorriso foi Deus que plantou em mim. Ninguém tira. Podem me tirarem tudo, mas não vão tirar meu sorriso. Jamais. Porque eu tenho certeza que foi Deus quem me deu. Então, as pessoas, assim, na minha volta, achavam que estava tudo Tudo bem. bem. Era mentira, mentira. Aí, então, eu tive o Alexander, ele passou por tudo isso, né? Teve essa doença, e foi onde ele ficou totalmente debilitado, vegetativo. Aí veio as acusações, né? Você foi culpada dele ter isso. Eu vi um comentário uma vez que me doeu muito, que foi o que mais marcou, assim, toda a minha vida. A nossa família não tem aleijado. Essa frase me doeu muito, sabe? Me doeu muito. Eu disse, na sua família, na família de fulano, pode não ter aleijado, mas na minha vida tem um especial que Deus me deu e que vai ser meu guia daqui para frente, junto com Deus. E comecei a lutar, você não vai levar fulano em tal lugar, vou é pro bem dele, comecei a procurar médicos, comecei a procurar a pai, comecei a procurar ajuda e fui me infiltrando, sabe? Hoje você não vai porque você tem que fazer tal coisa. Não, eu tenho hora marcada em tal lugar, tal hora com meu filho, tô indo, tchau. Eu comecei a me dar autoridade. Eu me dava autoridade, mas já esperando que eu poderia sofrer até uma agressão, sabe? E lá eu ia. Eu pegava o Alexander, pegava a sacola dele, embarcava no carro, como eu relatei para ti na época, a secretária da saúde, não lembro muito bem, mas acho que era a secretária da saúde, era minha comadre, veio ser minha comadre depois, agora ela é prefeita de São Cristóvão do Sul, então eu dizia, Ilse, eu preciso estar em tal lugar, tal hora com o Alexander. Se ela não podia liberar um carro da saúde, muitas vezes ela pegou o carro dela e me levou. Pediu para alguém e me levou. Então eu fui atrás. E foram anos de luta, né? Até uns 14 anos atrás, eu tomei a decisão, vou trabalhar, não quero mais ficar em casa, vou trabalhar, que eu não podia trabalhar, não deixava trabalhar, porque daí a culpada, que não tinha ninguém para atender o menino e coisa e tal. Mas era uma forma de me prender da realidade que eu poderia viver, que eu poderia sair daquele mundo de agressões verbais, agressão física nunca, jamais, né? Posso fazer isso, mas é como eu sempre digo, tem situações, tem palavras que te judiam mais que uma surra, muito mais, porque te afeta o coração, afeta a alma, a tua autoestima. Eu cheguei a pesar 112 quilos, para tu ter uma ideia. Eu me ataquei a comer, eu só ficava em casa. Então, o Alexander, para mim, era tudo, ele e minha filha. Eles eram a minha joia, eu digo que eles são minha joia rara, sabe, meus filhos. Então, eu vivia lapidando, eu vivia agradando, eu vivia limpando. O Alexander sempre foi, assim, muito mimado. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo com as psicólogas que ele tinha que ter limite, porque ele começou a ficar manhoso, sabe? Começou a associar alguns traços de autismo, e foi ficando difícil, assim, não queria largar a mamadeira com 11 anos. Então, eram coisas, assim, que eu alimentava da minha cabeça, que ele ia sempre ser um bebê, e ele já era um adolescente. Então, nossa, as minhas investidas em correr atrás, insistir no meu dizer, não, eu vou, eu posso, eu consigo, eu posso provar que eu consigo. E foi aonde eu consegui dar a volta por cima, sair do relacionamento abusivo, com palavras ofensivas, com comparações ofensivas, Ele tinha de eu chegar...
Ele tinha uns 12 anos, então, quando você decidiu deixar o seu primeiro esposo, é isso? Para 14 anos. Já havia uns 3 anos que eu não vivia mais como esposa, a gente só morava junto, né? E mesmo assim, ele tinha na cabeça dele que ele me dominava, que ele podia controlar a minha vida, sabe? Que ele podia, mesmo depois que ele foi embora, teve 2 situações que ele veio na minha casa para ver eles, né? E entrou como se ele fosse o dono da casa. Eu morava sozinha com eles como se ele fosse o dono da casa. Ele foi fazer almoço, ele foi mexer nas minhas coisas, eu já tinha mudado de endereço, né? Num lugar muito lindo, muito aconchegante para mim, para os meus filhos. E ele chegou como se ele fosse o dono da casa. E simplesmente eu falei, né? Ele falou, e ele quis dizer que eu era culpada daquilo e ele estava como vítima, sabe? Ele levou para a família dele que eu tinha agredido ele, que eu maltratava ele, que eu maltratava o Alexander, a Tatiane, e que ele tinha que voltar para casa porque ele era a segurança da família. E a irmã dele acreditou nele, né? Eu chamei ela, eu continuei fazendo meus afazeres, nunca vou esquecer, era no sábado, meio chuvoso, eu lavando roupa, não, eu vou me centralizar, eu vou lavar minha roupa, vou pôr minha roupa no varal e vou para dentro, e agora que eu vou dar um basta nessa história. Eu sempre digo, quando você tem atitude e coloca na cabeça que você pode mudar a situação, você pode mudar a situação que você não tem ideia, as coisas incríveis que a vida te proporciona. E ele lá fez almoço, ele estava dono da minha cozinha nova, ele estava dono. Mas enfim, eu cheguei, eles almoçaram tudo e eu normal. E ela relatou essas coisas para mim. E eu falei, agora eu vou falar. O seu irmão fez isso, que daí a gota d'água foi antes ali, uns meses antes ali, foi que ele agrediu o Alexander. Ele chegou ao ponto de agredir, não sei se ele estava embriagado ou se ele ficou muito agitado, mas o Alexander não quis comer, e eu não sei se ele chegou a colocar uma colher quente na boca dele. Você sabe como é especial, né? E eu sei que ele acabou dando uns tapas no menino e aquilo acabou comigo, sabe? Aquilo foi assim, não, chega. Chegou nesse ponto, chega, eu falei, ó, tá aqui suas coisinhas, tu vai seguir a tua vida, agora eu sei que eu posso trabalhar, eu posso cuidar dos meus filhos sozinha. E eu fui muito, nossa, crucificada por algumas pessoas de eu ter feito isso. Não porque ele é o pai dos teus filhos, você tem que viver com ele, é obrigação sua viver com ele. Eu disse, não. Não é obrigação minha, eu tô dando um basta, porque para mim a prioridade é os meus filhos e o bem-estar dos meus filhos e o meu. Antes que parta para uma violência física, em mim, na minha filha, já deu aqui. Ele pode ter dado uns tapinhas sem querer, mas em mim doeu muito. Doeu muito, porque o Alexander sempre foi amor, sempre foi carinho, né? E eu não aceitei isso. Então eu dei um basta. Então passou uns meses, ele veio, né, na minha casa e tava de dono. Eu falei, não, o seu irmão fez isso, isso e aquilo. E eu estou colocando um basta, porque eu quero viver a minha vida dignamente do meu salário, com os meus filhos em paz, indo para a escola. Ele não gosta, ele falou que na família de vocês não pode ter aleijados. Eu relatei tudo isso para ela. Ela é madrinha da minha filha e ela ficou em fúria. Ela começou a chorar desesperadamente e a vontade dela, eu creio que na hora, era de avançar nele, sabe? De avançar nele. De eu dizer, não permito mais violência na minha casa, não aceito. Você é bem-vinda em minha casa, mas eu estou dando um basta aqui. Cortamos relacionamentos aqui geral. Você sabe como eu sou, sempre lutei pelos meus filhos e vou continuar lutando, mas acaba a história aqui. E foi uma briga judicial muito grande, porque daí eu fui acusada de violência, eu tive que provar que eu era uma supermãe, que eu cuidava muito bem dos meus filhos. Na época, ele queria, acho que era R$ 200 de pensão, coisa que nunca foi paga. Então, eu vendia lingerie, eu vendia perfume, eu fazia hora extras absurdas, sabe? E daí ele dizia que eu gastava esse dinheiro em baile, em festa. Eu disse, como é que eu vou gastar em roupas caras, bailes, festas, se é R$ 200? Sendo que o que eu ia no mercado do meu salário
60% ficava no mercado para os meus filhos. Mas aí eu digo assim que Deus te dá sabedoria e inteligência para você começar a perceber o que você pode fazer com as suas atitudes. Eu comecei a guardar notas de mercado, dos meus cartões de crédito. Eu comecei a guardar, arquivar aquilo, sabe? Algo me dizia que eu ia precisar daquilo para provar que eu estava certa, que eu não tinha agredido ninguém, que os meus filhos eram uma benção, que eles eram cheirosos, que eles eram limpos, que para trabalhar tinha alguém que vigiava eles. Eu comecei, assim, a pensar nisso sozinha, sem o auxílio de ninguém, sabe? Parecia assim, eu tenho certeza hoje que era Deus colocando isso na minha mente. E dito e feito. Ele me chamou na justiça, né? Se apresentou como advogada. Até então, quem não tinha dinheiro para pagar uma pensão de R$ 200 há anos atrás, apareceu como advogada muito bem calçada. E calçada que eu digo em provas e detalhes e coisa e tal. E simplesmente ele achou que eu ia chegar e ia entregar meus filhos de bandeja. E não. Eu, com essa minha perspectiva, assim, de dizer, eu vou juntar provas se eu precisar, eu vou melhorar minha autoestima, isso já tinha passado mais de 7, 8 meses. Eu comecei a trabalhar numa empresa, numa cozinha industrial, daí eu já tinha saído da escola, que eu era merendeira. Comecei a emagrecer, comecei a me reconhecer no espelho, a jovem que eu era antes, né? Comecei a me arrumar melhor, e nesse meu me arrumar melhor, eu fui taxada de prostituta, que eu me vendia, que eu estava conseguindo um patamar porque eu tinha chegado à prostituição. E não, eu trabalhava turnos absurdos de horas à noite, enquanto os meus filhos dormiam, para mim dar uma vida legal para eles. E foi, Aí eu foi nesse Pois não? período, Rose, né? Só para a gente refrisar aqui os pontos importantes. Foi nesse período aí de excesso de trabalho que veio também o sentimento de culpa, né? De você, de repente, estar sendo ausente dos seus filhos e onde aí você acabou passando por mais um momento de fuga, de querer buscar aí também na bebida alcoólica, né? Matar esse sentimento que era ruim naquele momento. Foi nesse período. Foi nesse período que eu me afundei nas bebidas, né? Nunca fiquei embriagada assim de cair na frente deles. Mas eu bebia muito. Eu bebia muito e depois eu provocava muito vômito, porque eu tinha vergonha. Aí eu me olhava no espelho e eu sentia vergonha, sabe, daquela situação. Como que eu vou me apresentar aos meus filhos? Como é que eu vou ser o exemplo deles bêbada? Eu bebia muito. Eu cheguei ao ponto de fumar 3 carteiras de cigarro por dia. Para não beber, eu me afundei no cigarro daí. Eu fumava muito. E eu emagreci muito. Dos 112 quilos, eu cheguei a 74 quilos. Foi rapidão, assim, sabe? Comia mal, provavelmente, né, também. Mas nunca deixei o zelo. Eu fiz uma. Como é que eu posso dizer? Eu construí uma fortaleza em volta dos meus filhos. Eu poderia ser atingida, fazer qualquer coisa, mas os meus filhos não. Os meus filhos era a minha base. Tanto que eu bebia, provocava vômitos para mim eliminar aquele álcool. Eu comia muito doce, tanto que eu tenho pavor de doce, eu só consigo comer chocolate hoje em dia, por causa da abstinência do cigarro, foi uma coisa que ficou, né? E da bebida foi o chocolate. Então eu sou uma viciada em chocolate, tá? Então eu comia muito doce para subir minha glicemia, para mim dar aquela melhorada, sabe? Aquela estabilizada. E foi assim, durante alguns meses, né, 2 anos, 3 anos, eu bebia muito. Eu bebia muito. Mas sempre Deus ali do meu lado, eu sempre olhava no Alexander, dormindo, eu chegava em casa de madrugada, meia-noite, 1h da manhã, e olhava ele na cama dele, olhava a Tati, ele dormindo, e eu pensava, não. Eu olhava no espelho, ia tomar meu banho, eu me desmontava embaixo do chuveiro. Eu sentava no chão e ficava ali por horas, assim, sabe? Por horas, chorando e me esfregava com esponja, sabe? Me esfregava com escova, eu tenho que tirar isso de mim, mas não era. Era um vício, é uma doença, sabe?
Mas eu sempre conseguia me estabelecer. Isso, as bebidas aconteciam mais nos finais de semana, né? Mais nos finais de semana, porque eu tinha que estar sóbrio para trabalhar, porque a minha função era perigosa, eu poderia me queimar, eu poderia, cozinha industrial poderia cair dentro de uma panela daquela, eu poderia provocar um acidente com outras pessoas, né? Então, eu tinha essa consciência que eu não poderia trabalhar embriagada e os meus filhos não poderiam ver aquilo. Então, eu me afundei no cigarro. No cigarro foi assim, meu, eu acendia um, apagava e ia um no outro, sabe? Era um atrás do outro. E eu consegui, assim, foi indo, fui levando. Até que eu, em 2011, 2012, eu tive uma queda no restaurante, que daí eu saí dessa cozinha industrial e fui trabalhar numa pizzaria de auxiliar de cozinha. Só que de auxiliar de cozinha, eu passei de uma semana para outra, que eu estava na experiência, eu passei a coordenar essa cozinha, com todos os funcionários, garçons, tudo. Então, a pizza é minha vida. Eu digo que a minha cabeça é um carrossel de pizza, porque tem tantas coisas separadas, e são tantas coisas boas que eu vivi nesse emprego, que ali foi, assim, o que eu posso dizer para você, que foi Divisor de águas. Divisor de Isso, águas. divisor de águas. Ali eu me reencontrei, sabe? Ali eu me achei como uma profissional, né? Eu só não tá assinado como pizzaiolo a minha carteira ali, mas ali eu tive a grande oportunidade de conhecer pessoas importantes que me deram incentivo, como eu conheci pessoas erradas que, mesmo sabendo que eu não poderia beber, me ofereciam bebida e eu bebia. Foi uma luta, sempre foi assim. E foi nesse meio que eu conheci o Fernando. Eu digo assim, eu brinco, eu dou risada, porque eu digo assim para ele, eu lembro que eu nunca vou esquecer que eu disse para minha filha, eu vou lá conhecer esse nego, eu dizia, eu vou conhecer esse nego, mas o nego assim carinhoso, tá? Esse nego tem um charme que me chamou a atenção. Eu sempre dizia isso, eu sempre digo isso. Esse nego me cativou. E tá, ele me convidou pra gente se conhecer. O que acontece? Ele me leva numa lanchonete, o que eu chego, vejo? Cerveja. A mesa tinha cerveja. Confesso para você que eu tomei com ele, mas aquilo não caiu bem, sabe? Porque eu me senti na hora assim que eu estava passando uma imagem errada para ele, porque eu me preparei, eu fui para conhecer uma pessoa, para contar a minha história e acabei bebendo e me descontraindo ali. A gente foi para um show e ele tinha compromisso, isso era no meio da tarde, e ele tinha compromisso, ele trabalhava à noite também. E acabou que eles, 10 horas eu tô indo embora, porque 10h30 eu tenho que estar na empresa, porque eu trabalho à noite. E me deu um estalo assim, puxa vida, era o que eu precisava para sair da onde eu estava. Que alguma coisa falava no meu coração que ali não era mais o meu lugar. Que aquele show ali, aquelas bebidas, aquela festa, não era mais para mim. Não era, era Deus, era o Espírito Santo falando para mim que aquilo não era para mim. E eu já vinha disso há uns meses, assim, que eu chegava das baladas e tal, e eu olhava para os 4 cantos do quarto e me perguntava, sim, mas cadê meus amigos que diziam que eram meus amigos? Começa a bater a Cadê? realidade do vazio, né? Por isso que eu falei Aí, antes. só na hora da bebedeira, só na hora de beber, É um entendeu? ciclo, E né? eu Que ele vai se comecei repetir. isso. Você quer E eu fugir, só que se você só Isso, e você não atrai consegue. coisa. Você não consegue. E foi aonde eu comecei a questionar eu com Deus na noite. Deus, se tu não quer isso para mim, então me tira disso. Eu não quero mais beber. Eu não quero mais pagar alguém ou deixar meus filhos sozinhos ou deixar eles em risco. Eu quero ser um exemplo de mãe para eles. Então me mostra o que eu tenho que fazer. Coloca alguém na minha vida que mude o meu jeito de pensar. Só que o Fernando também bebia, também fumava, também era da balada. O Fernando é 10 anos mais novo do que eu. Mas isso não impedia. Eu via assim, será, Deus? Eu questionava toda madrugada. Será, Deus, que é isso mesmo que tu quer para mim? Será que o meu ponto de escape está aí, meu ponto de partida para iniciar uma nova vida, para sair do vício das baladas, das bebedeiras, dos falsos amigos?
e tu me apresentar novos amigos, será que é isso que tu queres para mim? E eu investi todas as minhas fichas, eu não tinha mais nada a perder. A minha única riqueza que eu tinha eram os meus filhos. Então, da minha vida, eu achava que eu não tinha mais nada a perder. Eu não tinha relacionamento com ninguém, eu não tinha nada a perder. E foi aonde eu e o Fernando começamos a nos conhecer e estamos hoje juntos há 8 anos, né? Mas eu pus uma regra para ele, né? Eu contei minha história de luta para ele, por que que eu tinha terminado o meu casamento, por que que eu tomei a iniciativa, e coloquei para ele, olha, eu tenho uma filha adolescente de 15 anos, linda, maravilhosa, e eu tenho um filho especial. Primeiro, eu não vou recolher uma pessoa dentro da minha casa para se insinuar ou achar que a minha filha tem que ser mexida com ela, tem que se insinuar para ela, sendo que a pessoa está comigo. E eu tenho um filho especial que precisa de todo o respeito, de todo o carinho. Foi o que eu apoiei para ele. E ele disse, legal, eu quero conhecer eles. Tu deixa eu conhecer eles? E eu sempre andei atrás, porque sempre fui muito desconfiada com tudo. Sempre tive muito receio de tudo, sabe? Sempre muito cautelosa. E marcamos um almoço no outro final de semana. E o Fernando foi. Para minha surpresa, o Alexander caiu de amor por ele. Caiu de amor por ele. O Alexander, assim, quem conheceu ele por vídeo, chamada, porque não tem muita foto que ele não deixava. Ele não deixava tirar foto de tipo nenhum. Ele se escondia, ele se encolhia, mas ele não deixava. Então, as fotos que eu tenho são marcantes de histórias que vão ficar para a vida toda. Então, ele foi no quarto, eu apresentei o Alexander caiu de amor por ele. Eu disse, pronto. Aquilo ali derreteu meu coração na hora, sabe? Um cara se aproximando de mim, o meu filho não ficou com ciúme e ainda se derrete de amor pelo cara. Eu me segurei, né? Não, vou me segurar, pera lá. Continuamos. E o Alexander sorriu para ele, deu a mão para ele, por ele já pulava no colo dele, sabe? Então, e a Tati também aceitou ele, assim, de boa, de muito respeito, tanto que até hoje ele é o pai dela. Ela comemora o Dia dos Pais com ele. Eu posso dizer hoje para você, Patrícia, que eu tenho a família que eu pedi para Deus, a família que eu questionei para Deus naquelas noites vazias. Eu tenho um pai que carregou o Alexander, eu tenho um pai que assumiu a função de pai sem ser, né, necessário ele ter feito isso. Ele carregava no colo, ele levava para o hospital, ele pulava na cama com ele, sempre junto. Ponhava no carro, depois a gente passou por algumas dificuldades, depois a gente teve carro. Então ele sempre teve o Alexander como filho dele. Tanto que até os últimos acontecimentos ele fez as honras com ele. Mesmo ele estando com Covid, ele estava com ele o tempo todo. Então, vamos caminhar, né, para os próximos passos aí da história. Para quem está chegando, né, manda coraçãozinho e depois confere o início da história da Rose, que já trouxe aí registro, né, da dor, do que a dor, até via psicóloga Heloísa, boa noite, fizemos uma live na semana passada, falamos muito disso, Rose, né, saúde emocional, o que essa estrutura, a ausência deste amor, o verdadeiro amor, que é isso que eu quero projetar aí para todos os pais que vão conhecer aí o meu trabalho, o meu projeto, Amar e Conectar, essa importância, isso que a gente trouxe até aqui, de tudo que a Rose carregou. Nada vem do nada, né? E nada é para nada. Então, veja bem, o plano de Deus para nós, na sua vida, na minha vida, talvez no momento em que nós estejamos vivendo, talvez no momento que você estava envolta, a sua necessidade de fugir dos problemas, a sua necessidade, seu anseio de encontrar uma solução, era tão gritante dentro de você, só que você não tinha a consciência de como fazer isso, porque a dor era maior. A dor, a ausência do verdadeiro amor, nos faz fazer escolhas erradas.
Mas, como eu já falei no início, para quem não estava no início e quem vai assistir posteriormente, a importância de se ter essa percepção, a importância de buscar conhecer a sua verdadeira essência, que mesmo voltada à dor, mesmo passando por todo o enfrentamento que ela passou, porque quem é mãe, quem está aqui, sabe o quanto a gente ama e é um amor divino, é um amor diferenciado que a gente tem pelos nossos filhos, o desejo de que sim, nós possamos fazer o melhor por eles. Mas é isso que eu coloco aqui, né? Às vezes o melhor não é nos preocuparmos com o bem material, com aquilo que eu estou precisando. Às vezes pais que trabalham exageradamente achando que precisam de todo o financeiro para dar o bom e do melhor, mas o melhor está em você, dentro de você. E olha que história que a Rose vai trazer. Ela vai dar continuidade aí, né? Conhecer o Fernando, para quem está chegando, vai acompanhando e depois fica aí, se Deus quiser, se o Instagram não nos bugar, a live salva para você conferir o início da história da Rose, que viveu e enfrentou toda a dor. E agora nós vamos para a parte ali onde começa essa transformação, onde o amor fala mais alto, onde o amor acontece, onde ela recebe a prova viva de que jamais, jamais, dia nenhum, mesmo naquelas noites vazias, ela estava sozinha. Então, eu já me arrepiei aqui. Continua daí, Rose. Fernando, Alexandre. Posso dizer que todo relacionamento ele tem altos e baixos, né? E não vou dizer que o meu não tem alto, não teve altos e baixos, né? Às vezes você tá triste, às vezes você fala uma coisa que ofende, que magoa, e um grita mais que o outro, um fala mais que o outro. Eu falo muito. O Fernando é quietinho, eu falo muito, falo pelos cotovelos, né? E então daí aí começa, né, o meu relacionamento com o Fernando. Foram poucos meses, né, que a gente se conheceu, logo a gente foi morar junto. Ele, na verdade, eu roubei ele, ele veio para minha casa, né? Ele veio, a minha filha chegou a dizer, sim, mãe, não é melhor ele trazer as coisas dele, já que ele só para aqui? Deus disse, é verdade, vamos ter que dar um basta nesse vai e vem. Mas então, como eu digo, a base do relacionamento, confiança, respeito e carinho. Foi o que eu nunca tive. Primeiramente, ele chegou com o carinho dele conquistando os meus filhos. Já tinha me conquistado, né? E isso eu fui cultivando e isso foi se aprimorando. Ele nunca olhou com um olhar diferente da minha filha, ele vem de uma família de muito respeito, né? Então, o falecido biso, né, dos meninos, que eu tenho gêmeos com o Fernando, né? Já Ele vai foi contar. militar, o pai dele foi militar também, ele também foi, serviu o exército também. Então o pai dele sempre ensinou para ele, o que é do vizinho, o que é teu, coisa de fulano não se mexe. Ele tem uma educação bem categórica, sabe, assim, e de muita religiosidade, muito católico. Eu acho que ele foi até de grupo de jovens, ele era coordenador e essas coisas que envolvem o meio católico, que você vive mais isso do que eu, né? Sim, Então, mas o nosso Jesus é o tá mesmo, é mesmo, o mesmo. com certeza. Então, e o Fernando foi tomando espaço, principalmente com o Juninho. Ele se aperfeiçoou e se apegou ao Juninho como se o Juninho fosse dele. Então, quando ele chegava do trabalho, bastava dizer, o pai Peto chegou, papai Peto chegou. O Juninho ficava em fúria, em fúria. Enquanto ele não ia ver ele não parava. E foram se passando. Daí eu disse, eu quero dar um basta, quero sair. Foi onde eu saí de Santa Catarina. Peguei meus filhos, peguei o Fernando, peguei minhas coisas e fui para São José dos Ausentes, no Rio Grande. Nossa. Então, muito longe. Fiz assim, como virar. E lá a gente começou, né, a nossa história como casal, ele sempre auxiliando, ele é formado em técnico agrícola, né? Ele trabalhava como na área dele, cuidando de pomares de maçã, né? Que é o que o pai dele tem em São Joaquim também, né? Então a gente começou a viver uma vida de casal e passou uns meses, eu comecei a passar muito mal, muito mal. Até então,
Deve ser por causa da medicação, muita morfina que eu tomei, por eu ter ficado um tempo sem andar, por causa da coluna e tal, e ficou que era aquilo. E eu comprei, ponhei na cabeça que eu tinha que fazer um teste de gravidez. Mas como teste de gravidez, esse médico? Por que que eu vou fazer? Esse médico falou que eu não posso ter filhos, né? Meus médicos falaram que eu não ia ter filhos mais. Mas aquilo começou a me encucar e eu ficava assim, nervosa, triste, porque o Fernando não tem filhos, né? Não tinha filhos. E ele assumiu os meus como dele. A gente conversando, nas conversas de casais, eu falei, a gente pode ajudar um dos teus sobrinhos, ou até mesmo adotar um, se isso te incomoda muito, se eu não puder ter mais filhos mesmo. Porque os meus médicos falaram que eu não poderia ter mais filhos. Sim. E isso eu já estava com 38 anos, né? Para grata surpresa, eu comecei a passar muito mal. Passar muito mal, e de parar o carro e ter enjoo, e resolvi procurar o médico. Os médicos falaram que eu estava grávida. Aquilo caiu como uma bomba, né? Fiz teste de farmácia, deu negativo, fiz de novo, daí deu positivo, daí eu não sabia se era positivo, se era negativo, e fiz de novo. Eu sei que eu fiz 3 vezes e fui pro médico, para tirar a dúvida, né? E o Fernando numa euforia que não cabia dentro dele, né? Porque ele é miudinho e não cabia dentro dele. Enfim, veio os resultados, eu estava grávida. Beleza, tô grávida, vou me cuidar, é uma benção de Deus, já que eu não podia ter filho, né? Então, mais uma vitória aí. Fui fazer os exames, fui encaminhada para Caxias do Sul para fazer a ultrassom para ver como estava a gravidez. A médica, achando que eu já sabia, me solta a bomba no meu colo. Estão aí os seus bebês. Eu, oi? Como assim, bebês? Você tem gêmeos. São gêmeos. E são de uma placenta só. Beleza, uma euforia, num lugar que eu não conhecia nenhuma árvore, só por telefone para falar com meu marido, não via a hora de voltar para casa, mais de 300 quilômetros para voltar para casa, e comecei acompanhamento médico. Os médicos, olhando os exames, eles falaram, sua gestação não vai chegar até o 4º mês. Uau! Quando chegar no 3º ou 4 meses, nós vamos ter que abortar, porque você não vai aguentar. Eles não vão se formar. Devido aos históricos de exames e tal, né? Tinha dado um monte de complicação. E eu escutei aquilo e falei, beleza, tudo bem, voltei para casa. Aí vem o agir de Deus na minha vida. Eu busquei em oração, eu busquei no monte, que nem eles dizem. São José dos Ausentes, não sei se tu conhece, já viu falar, é a cidade mais alta do Brasil. É muito frio. Não, muito frio. E era 4 horas da manhã e eu estava nesse monte com um grupo de pessoas clamando ao Senhor por suas questões, por suas histórias, né? E todo mundo preocupado, o pastor da igreja na época não sabia que eu estava lá, porque se ele soubesse que eu estava lá, ele não tinha deixado eu ir. E ali eu estava, mas eu estava plena, eu estava como se eu estivesse andando em nuvens, eu estava, como é que eu posso dizer? Eu estava me sentindo maravilhosamente bem. Eu estava realizada no casamento, uma pessoa que respeitava meus filhos e que eu estava tendo a possibilidade de dar filho para ele, e em dose dupla, e que eram iguaizinhos. Então eu só tinha que clamar ao Senhor ali para Jesus me dar aquela graça de chegar até o tempo necessário, 7 meses, 6 meses, para mim conseguir ter meus filhos comigo. E saí dali maravilhada com aquela oração, repeti os exames na próxima semana, e para minha grata surpresa, os meus milagres estão aqui. Os médicos olhavam os exames, mas não pode, e olhavam aquelas pilhas de exame, mas o que tu fez? O que aconteceu? Eu ria, como eu estou rindo aqui agora. Eu disse, não sei, doutor, não sei. De certo, Deus quer que eu carregue gêmeos. Mas eu ria porque eu sabia que era uma resposta da minha oração. Eu ria de felicidade. E passaram 4 meses e fomos para o 6º mês. Provavelmente com 7 meses vamos tirar os teus bebês. Beleza, eu sabia que isso poderia acontecer, mas eu continuei orando, eu continuei buscando. Confiando. Senhor, me fortalece. Cubra minha barriga com suas mãos poderosas. E eu fui crescendo, a minha barriga ficou enorme. Eu fiquei um gigante. A roupa GG ficava pequena em mim, então eu fiquei enorme.
E cheguei aos 9 meses de gestação. E eles nasceram de cesárea, nasceram perfeitos, com uma saúde incrível. Agora pegaram essa virose que está aí, que acabaram passando para mim. Foram mais de 15 dias de muita tosse, muita gripe. Estou na água direto, porque a tosse, a voz ainda está ruim. Então, meus milagres aconteceram de novo. Então, não foi só uma vez, aconteceu de novo, veio em Gêmeos. Realizei o sonho do Fernando de ser pai, né? E aquilo Então, que, ali, graças a Deus, tá tudo bem. E aquilo que a continuei a gente, minha luta com o Alexander, isso, né? A gente né? já vai, Alexander foi acredito que assim, vai ser a nossa parte final, né? O desfecho aí. Então, antes de a gente ir para essa parte final, para o eu desfecho, não estou te ouvindo. não? E agora? Uma história poderosa, não pode terminar sem o fim. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Deu uma bugada aqui. Muito bem, então vamos retomar, né? Fazer aqui um desfecho de tudo que a Rose construiu. Quem chegou depois, vai aí. Rangel, boa noite. Obrigada pela contribuição, pela paciência desse momentinho de dificuldade que nós passamos. Valeu aí o apoio de todos. E para quem chegou agora, nos meados aí da nossa live, né? Nós vamos caminhando para o final da história da Rose, a transformação, tudo aquilo que o amor traz, né? Que vai fechar, para quem assistir depois o começo, vai trazer muita clareza ao que eu venho trabalhando nesses meses, que fala muito da inteligência emocional, do autoconhecimento, de buscar viver a sua essência. E como a Rose já Com falou certeza. aqui várias vezes, não importa se eu sou católica, se ela é assembleia, se ela é batista, se ela é Jeová, não importa. Deus é uno e trino. Deus é Espírito Santo. E é Ele, somente Ele, que te criou para viver a tua singularidade, para viver a tua essência. E enquanto você, como pessoa, não se der conta disso, do seu para quê nesta sua passagem aqui, do seu para quê e para quem, você vai viver como a Rose vivia, buscando através de fugas, escolhas erradas, vivendo em dores, vivendo noites vazias, que eu tenho certeza que eu, você que está nos assistindo e tantas outras pessoas podem vir aqui contar a história de vida que vai ter essas noites vazias, que vai ter esses momentos de dores, que eu vou fazer assim como eu fiz com a Rose, esse resgate de compreender por quê. Por que, que a gente carrega isso e muitas vezes a gente não toma conhecimento? Mas agora a Rose vai entrar na parte final, depois do nascimento das gêmeas, que foi com certeza um presente maravilhoso, bonito, um agir de Deus, né? Como ela mesma falou na vida dela, que ainda veio momentos de grandes desafio. Mas o que esses momentos de desafio, Rose, trouxeram na tua vida? Que certeza, que compreensão. E como eu falei lá no começo, talvez no momento em que a gente está vivendo esse desafio, a gente não tenha essa clareza. Mas depois, com o nosso coração mais calmo, silenciados e prontos para ouvir, talvez a resposta, ela sempre vem. E a Rose vai ter muita clareza ao contar o desfecho dessa história maravilhosa. Como eu havia falado ali, então veio os gêmeos, né? Para fechar com chave de ouro, assim, a nossa família, né? E continuamos vivendo. E viemos parar na cidade de Jaraguá do Sul. E eu não entendia o porquê. Eu sempre questiono com Deus. Eu não questiono com marido, com mãe, com vó, com ninguém. Eu questiono com Deus. Deus, por que que você me trouxe para cá? Por quê? Eu pensava assim, eu não gosto desse lugar, eu não conheço ninguém, eu não suporto esse calor, eu ainda, vai fazer 4 anos, eu ainda não acostumei com o calor. Eu sou lá do São Joaquim, lá onde cai neve às vezes, do fogãozinho a lenha, então, mas tô me adaptando, para chegar até onde eu vou chegar agora. Se eu estava aqui, tinha um propósito, amadurecimento, né, emocional. Eu cresci muito espiritualmente nesse lugar, conheci pessoas incríveis nessa cidade. Não odeio mais a cidade, só não gosto do calor, amo. Eu creio assim que a chegada nossa em Jaraguá foi o desfecho assim para
vamos dizer assim, eu digo assim, para a partida do Alexander. Eu tomo assim, sabe? Porque foi o momento que eu me achei mais com Deus, né? E foi aonde Deus foi preparando pessoas, estratégias, médicos, né? Até eu chegar, por último, no Dr. Jacques, que eu admiro ele de paixão, assim, é uma pessoa incrível, tem um Concordo. coração, assim, que não é dele, de uma espiritualidade, de um amor, assim, a Deus, assim, acima de tudo, assim, que eu não tenho palavras para descrever o tanto que eu admiro o Dr. Jacques e o Dr. Silvano, que eles foram, tem a equipe do SAD também, em Jaraguá, que foram que são anjos também, assim, que eu sempre digo que são a extensão da família, né, para quem passa por esses momentos. Então, a minha chegada em Jaraguá, eu creio que foi, assim, o meu amadurecimento como mulher, como mãe, como esposa, Uma como ser preparação. humano, Uma uma preparação. preparação. Isso. Porque os últimos 2 anos e meio foi a minha proximidade com Deus. Eu acho que até na live tem pessoas que me conhecem da Sim, igreja que eu frequento. A Denise já cumprimentou aí. A Bem-vinda, Denise é Denise. do Rio de Janeiro, eu Gratidão. não conheço ela pessoalmente. É uma amizade virtual já de 3 anos. Ela conhece toda a minha história. A nossa família foi presidenteada uma para outra por Deus. Nós temos uma afinidade assim imensa. O Alexander adorava escutar o tom de voz dela. Então, ela conhece a história, tem a Aline também. Então, já chego nelas lá. Então, foi assim um momento, assim, 2 anos, assim, que eu me aproximei de Deus, né? No nome do Filho dele amado Jesus, que me mostrasse, que me preparasse meu coração, porque eu comecei a entender que a minha joia rara não era minha, ela era de Deus. E se ela estava comigo, e se eu passei por todos os obstáculos, é porque tinha um anjo comigo. E que eu tinha que devolver esse anjo. E que esse anjo estava sofrendo. Foram 24 anos de idas e vindas em hospitais. Então, até chegar no Dr. Jacques e no Dr. Silvano, foi uma preparação, assim, 2 anos de muita luta, de eu ter que aceitar que ele ia ter que usar sonda, de eu aceitar que ele não queria mais essa vida, e eu insisti em fazer ele comer as dietas, as coisas, e tudo que as fono, as físio falavam, eu fazia, e eu sentia, ele falava para mim em olhares que ele não queria mais, que ele não queria mais essa vida. E eu comecei a aceitar com ele e a passar isso para minha família, para os meus filhos, para minha filha, que era muito ligada a ele, ao meu esposo, o Júnior. O Ju não quer mais, a gente chamava ele de Ju. O Ju não quer mais. Tá chegando o momento de nós nos separar dele. Ele quer descansar. Só que você falar isso é uma coisa, você aceitar é outra. Porque você é humana, você sofre, você chora, você é mãe. E você entregar esse teu pedaço, dizer eu não vou ter mais, não é fácil. Não é fácil. Até que na primeira semana desde janeiro, em dezembro, né, meu esposo chegou da empresa e falou, a gente precisa de uma foto em família, né? Que a empresa precisa para as comemorações de final de ano, né? Eu disse, foto em família? Só tem eu e você e os meninos, né? O Júnior não gosta de tirar foto. E eu posso até mandar para ti essa foto depois. Eu arrumei os meninos, a Receita tinha tomado banho, e o Alexander saiu nessa foto como se ele nunca tirasse uma foto na vida. Foi assim, ficou marcada aquela foto, a única foto em família, um sorriso assim, contagiante. Aí de janeiro para cá, em dezembro, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, que a Bíblia né, nos ensina. Eu tinha aquilo que eu tinha que me casar, consertar, fazer tudo bonitinho para mim ter uma vida em Cristo boa, né? Com erros e com acertos, que eu tinha que consertar aquilo. E foi aonde eu realizei o sonho de me casar. Me casei no civil com meu esposo.
fizemos uma comemoração particular, porque não podia por causa do grande risco da pandemia, né? E o Alexander estava ali feliz. Passamos o final do ano, e quando começou janeiro, ele começou a decair. Ele começou a decair, a ficar doente, a se queixar, a ficar triste, muito isolado. E eu fazendo de tudo para chamar ele, e não, ele não queria. E foi aonde a gente começou a ir para o hospital, começou a dar problema na sonda, a gente começou a ir para o hospital e tal, até que chegou o mês, a primeira semana do mês de abril, ele foi hospitalizado, né? Foi feito o teste do Covid, tudo deu negativo, e o Alexander começou a cair, a se diminuindo, sabe? Foi diminuindo e foi daí na sexta-feira, numa sexta-feira, o médico disse: eu vou operar ele, doutor Silvano, na parte da manhã. O doutor Jacques chamaram ele, porque daí já estava desde a quinta-feira, né? Desde a quarta-feira ele estava convulsionando, né? Ele não parava, ele não me ouvia nada, e o doutor Jacques veio e eu tive aquela conversa que ninguém gosta de ter, né? Eu falei: pode falar, doutor, eu sei que ele não quer mais. E ele falou: não posso esconder nada de você mesmo, você sabe tudo que se passa com ele melhor do que eu. Eu disse: eu sinto que ele não quer mais. E ele falou: eu não tenho mais o que fazer. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. E não é justo eu colocar uma sonda, uma válvula em aberto na cabeça dele, é desumano com ele. E eu falei para ele: jamais eu vou aceitar isso. Jamais eu vou aceitar isso. Então, ali eu já tive a resposta que o neuro falou, não tinha mais o que fazer. Então, eu falei: tá nas mãos do Senhor. Tá nas tuas mãos, Deus. O tempo é teu e não meu. Foi aonde eu aprendi a viver no tempo de Deus. Aí veio o doutor Silvano depois e falou: o Jacques falou que não tem o que fazer na parte dele neurológica, então eu vou operar ele se ele não reagir. E nesse intervalo ali, conversando com o Jacques, eu pedi: Jacques, deixa eu dar a medicação dele, que ele está acostumado há anos, para ele parar de convulsionar. Ele falou: pode dar. E foi dado, foi administrado. Foi questão, assim, de 10 minutos, o Alexander estava perfeito. Perfeito, sabe? Que ele não tinha nada. E foi aonde eles me autorizaram a fazer uma videochamada com ele, né? E foi onde a minha filha falou com ele e o Fernando falou com ele: sai logo daí, volta para casa. Ele olhava para mim, mordia os lábios e olhava para eles no telefone, só que ele nunca falou, né? Mas a gente se comunicava com olhares, né? E eu virei para ele não ver eu chorando e eu tive a certeza que eles não veriam mais ele. Aí eu lembro que eu fui abrir as persianas, né? E ele acordado, lúcido assim, sabe, me olhando com aquele jeitinho dele, né? Ele tava com o rostinho inchado. Eu abri a persiana e falei: olha como o céu está lindo, lindo. Jesus, Deus é tão perfeito. E nós somos a criação dele, temos que dar continuidade nas coisas. Então, daí voltei para ele na cama e falei, ele olhou para fora e olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu disse: quando Jesus vir pegar na sua mão, tu segura firme com toda a tua força. E se for da tua vontade, se for da vontade dele, tu pode ir. Você sabe que a mãe vai sofrer, que a mãe vai ficar aqui, mas você vai. E daí os enfermeiros todos ali, que eu tenho paixão por dois, que eu não vou lembrar o nome agora, e eu abracei ele, eu perguntei para eles se eu podia, né? Eu puxei ele contra mim, assim, abracei e cantei um louvor para ele que eu guardo por toda a minha vida. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus. E cantei esse corinho para ele e ele deu aquele suspiro de alívio, sabe? E eu abracei ele bem, bem apertado. No final do dia, o doutor Jacques, eu vou operar ele. O doutor Silvano falou: vou operar ele. É minha última alternativa. Eu falei para ele: doutor, eu confio muito na medicina, né? Ele está nas suas mãos, mas eu creio num Deus que está acima de tudo. E o Silvano virou para trás e falou para mim: esse mesmo Deus é o que eu confio, ele falou. E pode ter certeza que eu só vou até onde ele permitir.
Então, quando o Silvano falou isso, sabe, me tirou um peso, assim, sabe, que eu tinha certeza que meu filho ia fazer a cirurgia, que ele ia sair bem dessa cirurgia, mas que ele não voltaria mais para mim. E foi onde ele foi, para a UTI, e ali eu vim para casa na mesma sexta-feira, né, depois da cirurgia, eu vim para casa e ele foi para a UTI. Aí veio o teste do Covid, que foi para Florianópolis, e comprovou que ele estava com o Covid também. E nós já estávamos com o Covid, porque na sexta-feira eu voltei para casa e passei para toda a minha família. Meu esposo pegou, meu genro pegou, minha filha foi a última que pegou. Creio que se os gêmeos pegaram, são promessas do Senhor, não fez nada neles, né? Então, foi uma semana assim muito difícil, porque eles tiveram a delicadeza, o cuidado de fazerem videochamadas de dentro da UTI comigo. Porque você trabalha lá, você sabe da história, né? Eles não podem vazar imagens, nada, né? Eles tinham todo o cuidado, todo um protocolo. E ele acordava, eles faziam videochamada para mim, falar com ele, ver com ele, só que ele voltava a dormir. Então, eu creio que na sexta-feira, no ele entrar naquela sala ali do centro cirúrgico, antes dele entrar ali, foi a minha despedida nele, sabe? Aquele abraço, aquele olhar, foi o último. Foi o último. E tá cravado no meu coração para sempre, porque eu sou mãe, eu sou humana, eu choro, eu tenho dores, né? Mas eu tenho alegrias em Cristo Jesus, que eu sei que ele tá melhor do que eu, que ele parou de sofrer. Então, eu fui para casa, ficamos muito doente mesmo, ao ponto de eu não aguentar mais respirar, né? E fui levada às pressas para o hospital. Chegando lá, isso na sexta-feira, no dia 9, né? E ele estava na UTI ainda. Já na outra sexta-feira, no dia 9, eu fui levada às pressas com meu esposo para o hospital, onde ali os médicos aqui na cidade de Guaramirim fizeram todos os exames, eu estava com o Covid totalmente no meu pulmão, na corrente sanguínea, e o médico falou, e você vai ser internada e fazer de tudo para não vir uma intubação por aí, que a sua situação é grave. Chamou meu esposo já com o Covid, né, já estava bem cansado, bem debilitado. Foi assim, momentos assim que eu não desejo para ninguém, nem pro meu pior inimigo, não quero isso para ninguém. E ele ali, né? E na hora que a enfermeira pegou minha mão para fazer pegar a veia para fazer a medicação para me internar, eram 5 horas exatas. Ela pegando a minha veia, aquilo estourou, sabe, sangue. Estourou minha veia do nada. E eu senti aquela dor no peito. Uma dor imensa, assim, que me sufocava. E na hora, eu fechei os olhos. Eu senti na hora que era meu filho que estava partindo. Nisso, o hospital já tinha várias ligações no meu celular, só que o meu celular estava desligado, sem bateria. E eles me levaram para o quarto, né? Foram questão de 15 minutos, creio eu, 15 minutos, meia hora. Eu já estava sendo medicada. Eu coloquei meu celular para carregar. E ali eu vi todas as mensagens do hospital pelo WhatsApp e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu tive certeza que aquela dor não era em vão, que aquela dor era o meu anjo que estava indo para casa, né? E fiquei assim desesperada. Para mim foi questão assim de segundos, mas levou uma meia hora nesse acontecer, uns 15, meia hora não, vamos dizer uns 20 minutos. Meu esposo não sabia. O meu irmão em Fraiburgo comunicou ele voltou para o hospital. Você sabe que tem todo um protocolo que não pode ninguém entrar ver quem está com Covid. Não entra e não sai, né? Você tem que ficar ali isolado. E abriu a porta, eu vi aquele bando de enfermeiro, né? E o Fernando chorando, entrando. Daí eu tive a certeza que eu não tinha mais o que fazer. Que era só suportar aquela dor e ficar, né? Mas essa dor estava me matando. Essa dor estava me sufocando, eu não conseguia respirar. Eu estava com Covid, eu estava muito mal. E o doutor Sérgio, um excelente médico, né? Ele disse, você não deita.
Se você deitar, eu vou brigar muito com você, ele dizia para mim. Você vai ficar sentada, vai respirar. Eu sei que a sua dor é terrível, não, ninguém queira passar por o que você está passando. Você vai sentar, você vai respirar, você vai pensar em você, porque a tua família está te esperando em casa. Mas eu não conseguia. Eu fazia o que ele mandava, mas a minha dor não deixava. Foi aonde vem a parte missionária. Veio uma missionária, agora pastora, do Rio de Janeiro, mandou mensagem. A missionária Viviane, que é da mesma congregação do Congrego, e a diaconisa Aline, que eu acho que está na live, começaram a mandar mensagens. Rose, deixa o Espírito Santo cuidar de você. Escuta esse louvor, deixa Deus falar com você. E eu comecei a prestar atenção nas mensagens e deixei minha dor de lado. Isso no sábado à tarde. E, né, e eu questionando ali, né, na dor ali, por que que eu não estava velando meu filho? Por que que eu não podia estar lá com ele? Por que que estava acontecendo aquela injustiça comigo? Eu fiz tudo o que o Senhor me pediu. Eu briguei com Deus. Eu fiz tudo o que o Senhor pediu. Eu entreguei ele, eu devolvi ele para você. Mas por que que eu não posso estar lá? Eu dizia, por quê? Por que que o Senhor está fazendo isso comigo? Foi aonde eu comecei a escutar essas pessoas e do sábado para a noite o médico me medicou, daí eu estava muito mal, né? E na madrugada eu posso dizer que além da medicação na medicina, eu fui agraciada pelo Espírito Santo, e é onde eu vi um senhor, entrou porta dentro, mas eu não me assustei, eu achei, eles vieram me dar medicamento de novo, vão me entubar, vão me encher de coisa, né? Continuei virada pro canto. Só que eu senti, quando pegou a minha mão direita, de cima de mim, que eu estava na lateral pro canto, pegou a minha mão e largou na virada da cama. E eu olhei, mas não é hora de eu tomar injeção. E as minhas injeções são na barriga, né? Foi quando eu olhei e vi aquele senhor segurando a minha mão. Aí eu virei pro canto e falei, Senhor, muito obrigada por estar cuidando de mim. Aí eu fui entender, nos sonhos, na madrugada, o porquê que ele estava me curando. Porque eu deixei a minha dor de lado, porque eu entreguei a minha joia rara para o Senhor, ele já estava sendo cuidado, ele estava num lugar melhor do que eu, e quem precisava de cuidados no momento era eu. Então eu me vi do alto, assim, de mim, eu digo que eu acho que o meu espírito saiu do meu corpo, porque eu me vi do alto, vendo esse senhor arrancando as minhas ataduras, aparelhos, mas eu não estava em aparelhos. Eu só estava com os soros na mão. Eu não tinha aparelhos. Mas na minha perspecção, na minha realidade, na minha fé, era Jesus me curando. As minhas feridas, os aparelhos, é que eu poderia entrar pelos aparelhos e não entrei. As minhas dores, as minhas feridas, era a minha dor espiritual, a minha dor do passado, as frustrações, os medos, tudo aquilo que eu vivi no passado, ele estava curando naquele momento. Naquele Uau, momento. uau. E nada mais do que para fechar, eu acho, com chave de ouro, para quem nos acompanhou, quem não acompanhou, assista o final, o começo, desculpa, porque é fantástica essa história. E para entender, né, para a gente fazer muito essa reflexão do que o Alexander foi na tua vida, do que era a missão dele, para que a gente possa se perguntar também qual é a minha missão. E quando você contava a história, para quem conhece um pouquinho da minha história, dos meus milagrinhos, quantas vezes eu também já ouvi estar nas mãos de Deus. E se realmente Deus deu continuidade a esta obra, se hoje eles estão aqui, é porque essa é a minha missão. Isso. Essa é a missão que o Senhor me confiou. Ajudar mães, levar esperança, levar a certeza. Dessa certeza que hoje a Rose tem, que eu tenho, que talvez você já tenha, ou que talvez você precise buscar. Que a cura comece em você. Que a transformação já está dentro de você. Nós não precisamos de nada que esteja fora de nós. Nós somos responsáveis. Responsáveis. E uma coisa que a gente ousa muito dizer e que é muito importante, que termine em nós.
que termine em nós, para nós não ferirmos os nossos filhos, para nós não ferirmos as pessoas que amamos. Então, para encerrar essa noite, que a gente já, né, a história aí, a gente se empolga, fala bastante, eu sei como é, porque eu também já fui convidada para contar um pouco da minha história, e a gente tem que ficar resumindo, quanto mais detalhe a gente dá, mais sinais da graça de Deus. A Rose trouxe aí 3, 4, né, do Espírito Santo, desse agir que ela teve na vida dela, e eu me emociono porque eu vivi experiências semelhantes. Então, que você que nos acompanhou, que você que vai assistir amanhã e não assistiu o começo, talvez volte lá. Vai fazer muito mais sentido você conhecer o que o amor é capaz de transformar. E essa certeza, eu tenho certeza que a Rose carrega no coração. A missão maravilhosa, um instrumento que foi o Ju na sua vida. Quantos anjos Deus vai colocando no nosso caminho para nos mostrar do que nós somos capazes, daquilo que, quando entregamos, tudo é possível. Então, meu muito obrigada, Rose, pela tua partilha. Eu tenho certeza que vai tocar muitos corações a fazerem essa reflexão. Quem elas são hoje, o que elas precisam resgatar, o que elas precisam compreender. Obrigada a todos que estiveram conosco, se chegaram mais agora no final, que pegaram aí esse grande final dessa história poderosa, maravilhosa, com certeza muito tocante e transformadora. Assista o começo, que você vai ver quanto sentido faz tudo isso que eu venho construindo nesses meses aí, desenvolvendo meu projeto Amar e Conectar. Mais uma vez, Rose, Deus abençoe muito ricamente a tua nova missão, né? Que tu consiga ser sempre firme no teu propósito. E muito obrigada mais uma vez pelo teu sim. Eu que agradeço. É gratificante poder falar coisas que nos magoaram, que nos machucaram, mas coisas que Deus nos presenteou. O Alexander foi um anjo de luz na minha vida. Eu aprendi a ser o que eu sou hoje, e eu prometi para ele na partida dele que eu ia fazer tudo o que tivesse ao meu alcance para agradar ao Senhor Jesus, para um dia reencontrar ele, né? Que eu ia fazer tudo. E alguém me chamou de missionária, né? Daí eu disse, mas eu não sou missionária ainda, né? Daí eu disse, não, você já é uma missionária, porque você teve uma missão muito linda, você cuidou de uma joia rara do Senhor. E isso tocou meu coração, você já é uma missionária. E na palavra do Senhor, na Bíblia, qualquer Bíblia que tu pegar, vai estar lá em Marcos 16:15, que fala da missão missionária, em João 20:21, Salmos 126, a Bíblia toda, se você procurar, vai falar que você é missionário. Então, a partir do momento, eu tenho para mim que a partir do momento que eu renasci, né, que Deus me deu a chance de eu estar aqui hoje falando com você, tendo o privilégio de passar isso para as pessoas, eu sou uma missionária. Eu já sou uma missionária porque eu renasci em Cristo Jesus, né? E na minha congregação, todas as igrejas têm um protocolo para chegar até ser missionária, né? E eu estou fazendo tudo que a palavra do Senhor manda, eu sou obediente aos meus pastores, eu agradeço a eles, ao pastor Leandro, a pastora Isabel, né? O pastor presidente José Nogueira, e a pastora Marina, que são os meus pastores, que no momento dessa partida do Alexander, o pastor Leandro esteve ali conosco, nos apoiando todo o tempo. E aonde agora ele está nos auxiliando e estamos aí, pretendo um dia ser uma missionária. Tem todo um processo para chegar até lá, ser consagrada, mas a minha missão eu já faço. Eu já sou missionária em casa, ensino os meus filhos a fazer o bem, né? Pratico o bem, isso é ser um missionário. E se for da vontade de Deus, e um dia eu ser consagrada com diploma e tudo, amém. Que seja feita a vontade do Senhor. Foi um prazer estar aqui com você. Agradeço a Nilvânia é meu anjo, né? Na hora que a gente não podia sair para nada para fora, a Nilvânia é que foi para o mercado levar suplementos, alimentos para nós, que a gente não podia sair para nada. E é um anjo na minha vida, Nilvânia. Deus vai colocando anjos, né? E eu tô aqui para ser anjo na vida de alguma pessoa também que esteja precisando.
que tenha coragem, que tenha atitude, que se olhe no espelho, se valorize, se ame, confie num Deus que está acima de todas as coisas e bora procurar, correr atrás, que com fé em Deus tudo dá certo. Amém. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Muito sucesso, com Obrigada. certeza. Não caminha sozinha. Tchau, Para tchau, você pessoal. também. Muito obrigada. Tchau.